Falar sobre saúde é muito importante, não só porque nós temos que tomar muito cuidado, cuidar mesmo da saúde preventivamente, não esperar que as coisas aconteçam para daí tomar providências, para chegar ao fio da meada, o começo do fio da meada. A história é longa e muitas vezes os males são piores. Não há absolutamente nenhuma contestação à prevenção. Pelo contrário, há um grande incentivo hoje. A ciência, a medicina mundial sempre diz: previna-se, vá ao seu médico, vá consultar, faça o seu check-up e tudo mais. Isso, naturalmente, você como uma pessoa civilizada e antenada sabe que é absolutamente necessário. Vez por outra, eu convido médicos dos mais diversos segmentos, de todas as áreas da saúde, para que venham ao programa para falar com vocês, dar algumas dicas, conversar um pouquinho de uma forma descontraída, coloquialmente, sem aquela coisa formal da consulta do escritório. Hoje o meu convidado especial é uma pessoa muito querida minha. É médico oftalmologista, um dos responsáveis pelo Instituto Penido Burnier de Campinas. Prazer enorme por estar aqui recebendo você hoje. É meu, Almir. Muito bom estar aqui com você. Eu tenho realmente muito prazer, primeiro porque o assunto é da mais alta importância. Hoje você está a par do que está acontecendo com você em todos os seus sentidos é muito importante, né, Gustavo? Então você tem que estar tomando conhecimento de tudo que está acontecendo. Mas eu começo dizendo assim: como é que está a visão do brasileiro? Está enxergando bem? Estão enxergando bem. A oftalmologia no Brasil ela é uma oftalmologia que está entre as melhores do mundo. O brasileiro é um povo bastante preocupado com a visão. Cada dia mais a pessoa sente necessidade de estar enxergando melhor pelo tipo de atividade, pelo tipo de vida que o brasileiro tem levado. Então, ele procura bastante oftalmologista e eu acho que ele está sempre bem em dia com isso. Nós temos aí dados cientificamente comprovados digamos assim, de períodos para o ser humano de melhor ou pior visão? Ou é uma coisa que depende de cada um, genética de cada um? Como é que nós diríamos? Acho que mais ou menos tem alguns períodos que são importantes para a pessoa procurar o oftalmologista. O primeiro período que todo mundo tem sempre que fazer é hoje o teste do olhinho da criança recém-nascida. A pessoa sabe se está com o reflexo do olho vermelho ou não. É um primeira, vamos dizer, dentro da vida da pessoa, o primeiro exame oftalmológico que deve fazer é este, já é no berçário. Como seria o do pezinho também? É, equivalente ao pezinho, o do reflexo vermelho, que vai poder, por exemplo, descartar alguma doença mais séria, congênita, genética. Então isso é muito importante, hoje isso é praticamente obrigatório no Brasil. Outra fase da vida que é muito importante é por volta dos 3 anos, 4 anos de idade, a idade pré-escolar, porque é nesta idade que se pode evitar um mal muito grande, que é a chamada ambliopia, um mal facilmente solucionável com aquele uso de tampões oculares e grau correto. O que seria isso? Você sabe, a criança ela não sabe dizer direito para o pai se enxerga, para a mãe, se enxerga bem, se não enxerga. Então, às vezes, uma criança que tenha um olho enxergando muito bem e o outro não tão bem por uma questão de grau, se isto não é feito um exame, não é detectado precocemente, você não pode, entre aspas, vamos dizer assim, fazer uma fisioterapia daquele olho que está mais fraco e fazer aquele olho ter uma visão tão boa quanto o outro. E isso a criança não diz para a gente, né, Almir? Ela não tem ainda ela essa continua iniciativa, brincando, ela continua tendo uma vida normal. Então você precisa levar no oftalmologista por volta de 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí, se tiver alguma diferença, o médico já passa o óculos correto, já faz aquelas oclusões que você deve ter visto já criancinhas com aqueles... Isso, e corrige. E aquilo é muito importante. Depois, por volta aí dos 17 anos, 16, na idade em que o adolescente já está prestando vestibular, né? Você sabe a preocupação que todos nós temos com essa época da vida.
Então, nesta época também há quase sempre uma correçãozinha a ser feita. A miopia, por exemplo, ela cresce bastante, aumenta bastante quando a pessoa usa muito a visão de perto. E hoje tem essa questão de celulares e computador. As crianças não saem disso. Então, provavelmente a gente vai ter um pouco mais de miopia hoje em dia por conta dessa questão do que tínhamos no passado. Depois, seguindo nesta linha do tempo, da vida do oftalmologista, vem a questão do glaucoma, né? Quer dizer, o glaucoma, aí já... por volta dos 40, você vê, não é tanta idade, a gente de repente chegou nos 40. A gente nem se dá conta, está aos 40, e aos 40, 3% da população acima de 40 anos, em geral, apresenta glaucoma. E o glaucoma é uma doença assintomática. Então, você imagina você com uma doença assintomática, se você não faz uma prevenção, como você estava falando muito bem, Almir, você passa por isso e às vezes chega numa situação muito mais difícil para ser controlada no consultório oftalmológico. Essas são as fases. Catarata. A catarata surge normalmente com que idade, em média? Interessante, Almir. Hoje mesmo tive a oportunidade de receber no consultório uma pessoa que regula de idade comigo, está com 54 anos, catarata. E você se pergunta, mas como? Pouco acima de mim, já com catarata. Será que esta idade é certa? A catarata, vamos dizer, quando... 1960, a necessidade de se operar catarata era muito pouca, porque as pessoas tinham outro tipo de vida. Hoje, a catarata está sendo operada cada vez mais precocemente, porque a pessoa com 50 anos, 54 anos, 60, ela está totalmente ativa. Ela está dirigindo, ela está viajando, ela está trabalhando, está tomando conta do seu negócio. Então, o que não fazia tanta falta, uma baixa de visão, tempos atrás, hoje é imprescindível. Então, hoje, uma pessoa com 50, 54, 55, às vezes 60, já está sendo operada de catarata. Que é aquela pelezinha que cresce dentro do olho? É isso, né? Catarata é fácil de entender. Se nós pensarmos que o nosso olho é uma máquina fotográfica, então a catarata é uma lente desta máquina fotográfica que era transparente, tanto que recebia o nome de cristalino, e passa a se chamar catarata quando aquela água límpida, cristalina, cai. Exatamente essa analogia. Então a catarata é uma lente que nós temos dentro do olho, que de transparente então, que ela era, fica tem embaçada. A catarata? Todo mundo. Eu não sabia, pensei que ela crescesse ou nascesse. Existe a catarata, todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí depois ela deixa de ficar cristalina, fica turva. Embaçada, exato. Isso, aí é que vira catarata. Por isso, Almir, que a gente ouve às vezes as pessoas falando assim, eu me operei de catarata, pus uma lente dentro do olho. E na verdade não é que pôs uma lente, substituiu. Você tirou uma lente que ficou ruim naquela fase da vida que você estava e passou a ser necessário a substituição dela. Então, é nessa situação que você faz a cirurgia da catarata. Doutor Gustavo, há coisas, por exemplo, que nós às vezes nos perguntamos. A ciência evolui a cada momento, a cada dia, a cada segundo, graças a Deus, e as coisas vão surgindo antecipadamente. Antigamente você ouvia falar, como você mesmo acabou de dizer, de catarata com um X tempo, e outras doenças oculares com Y tempo, enfim. Hoje, com a transformação do mundo, a informação é muito rápida, as coisas mudaram, os hábitos, costumes e por aí vai. Mas a minha pergunta é, o uso, por exemplo, indiscriminado de coisas dentro do olho, dos olhos. Mulheres, maquiagens, produtos disso, daquilo, bibibi, bobobó, e pinta por dentro e pinta por fora, e faz maquiagem definitiva e tira, enfim, por aí vai. Colírios disso, colírio para aquilo, colírio para isso, aquilo, lentes coloridas, esse carnaval de coisas. O que o doutor tem a me falar sobre tudo isso? O que a gente pensa sobre isso é que são situações, são males, vamos por assim dizer, controláveis. Vamos, por exemplo, pensar nas maquiagens, né, que você falou. Pessoas, algumas mulheres e tal, elas têm alguma alergia a algum agente daquela maquiagem, mas ela
precisa para se apresentar bem, para se sentir bonita. bonita. Então ela precisa daquilo. Então aquele componente alérgico a gente procura trocar, a gente procura também, dentro do possível, passar colírios antialérgicos, que isto é bastante possível, não é? Com relação à questão de colírios que se usam, ainda nessa questão da estética, da beleza, que a gente acha fundamental, não é? Tem muitas pessoas que recorrem a colírios vasoconstritores para deixar o olho branquinho e a pessoa parecer mais descansada. Às vezes a pessoa tem uma jornada de trabalho muito intensa, depois ainda tem que sair à noite, se apresentar, fica com o olho um pouco vermelho, acaba usando o colírio vasoconstritor, né? Então os vasoconstritores, eles provocam uma certa dependência se forem usados indiscriminadamente. Mas se você conseguir usar com parcimônia, você consegue levar bem, não é? Agora, e sobre lente de contato é terrível, eu considero terrível, talvez seja... Pois é. Porque a lente de contato, ela, quando é ela invasiva, é mal usada, as pessoas se esquecem dos riscos que uma lente de contato pode trazer, principalmente infecções para o olho, quando elas são mal higienizadas. Então, esta é a parte principal. Com relação a elas serem coloridas ou não, eu concordo que também é muito importante para a pessoa que lida com estética se sentir bem. Então, usar uma lente de uma cor diferente, ela gosta, ela usa, mas tem que levar em conta a higienização da lente. Nunca pode ser descuidada com relação a isso. E, às vezes as pessoas são descuidadas. O excesso de cosmetologia, digamos, cremes, e creme ao redor dos olhos, creme para isso, creme você dormir com creme, daí deve escorrer, entra nos olhos. Doutor Gustavo, tem alguma coisa contra? Recomenda alguma coisa? Eu não tenho nada contra. Eu acho que hoje a vida moderna exige praticamente de todos que querem estar bem, se sentir bem, fazer uso desses artifícios, e vamos por assim dizer, dessas maneiras de se conservar mais. E evidentemente que quando a pessoa está fazendo uso disso e não está se sentindo bem por uma questão ocular, deve procurar o oftalmologista. Chegando lá, caso seja uma questão alergena, se troca o produto, se acrescenta, vai se adequando, mas não tem nada assim disto que faça para o olho um mal maior. Nenhum mal. Ótimo. Vocês viram que eu fiz perguntas bem, quase que primárias até, mas eu sei que você quer saber isso, porque hoje a gente é tanto medo de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, que você começa a entrar em dúvidas. Mas será que isso faz bem? Eu uso um creme para os olhos. Será que faz bem? Será que não entra dentro dos olhos essa substância? Será que isso não me faz mal? Então eu acho importante que seja esclarecido, por isso que eu agradeço o seu esclarecimento. No mais, doutor Gustavo, tem alguma recomendação além das necessárias já e devidas? Não sei, eu acho só que hoje está havendo, como em todas as áreas da medicina, um exagero com relação a indicações de cirurgia, com relação a outras indicações, e a pessoa que vá a um consultório oftalmológico, ela deve prestar muita atenção nisto, e da mesma maneira, por exemplo, que as cesarianas, não é? Isso. Você veja a quantidade de cesarianas que se indicam. Então, como este exemplo, tem também dentro da oftalmologia, às vezes, alguns exageros, e a pessoa deve, dentro do possível, ser mais conservador e mais criteriosa. É isso. Então, Gustavo, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço os esclarecimentos. Gostou? Aprendeu, guardou direitinho? Isso é para o resto da vida. Já foi oftalmo agora, ultimamente? Tem que ir, dar uma olhadinha, está tudo em ordem. Você tem um plano de saúde, vai ao oftalmo dar uma olhadinha para ver se está tudo a contento, se está tudo andando bem. Obrigado por ter vindo, doutor Gustavo Abreu. Eu que agradeço, é um prazer mais uma vez. Muito obrigado.
Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda.